Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos bem. No vídeo de hoje a gente vai tratar de um tema aí que todo começo de ano ele surge na cabeça dos trabalhadores. E aí, o carnaval é feriado ou não? Devo trabalhar no carnaval? Vou receber 100%? Não vou? O que que é? Muita gente fala que é ponto facultativo. E qual que é a diferença entre ponto facultativo e feriado? Então eu vou abordar esse tema com vocês hoje, tentar explicar aí rapidamente, de uma maneira objetiva, a diferença entre ponto facultativo e feriado e se o carnaval ele é feriado ou não. Bom, vou começar falando aí primeiro para vocês a diferença entre ponto facultativo e feriado, tá certo? Há uma diferença bem grande aí entre os dois e principalmente para as empresas privadas, tá bom? O ponto facultativo, pessoal, ele geralmente ele vem por decreto, tá? Pela administração pública, seja estadual, federal, e ele diz que naqueles determinados dias, os seus órgãos de funcionamento, ou seja, os órgãos públicos, ficam desobrigados de trabalhar, tá certo? Ele determina quais dias aí são considerados pontos facultativos e nesses dias o funcionário público, tá, fica desobrigado de trabalhar, que é o que acontece aí com muitas datas. Só que o que, que acontece? O ponto facultativo ele não obriga as empresas privadas, tá bom? Ele serve só para os órgãos públicos. Então, assim, fica muito a critério da empresa privada decidir, aliás, fica exclusivamente a critério da empresa privada decidir se naqueles dias que o órgão da administração considerou ponto facultativo, se naqueles dias eles vão conceder também esse benefício, essa folga ao trabalhador privado, tá? Então, assim, o ponto facultativo ele serve para os órgãos públicos e as empresas acatam se elas quiserem ou não conceder a folga, tá certo? O que, que acontece? O ponto facultativo aí muitas vezes o transporte público é reduzido e fica mais difícil do trabalhador chegar na empresa e uma questão até de muitas vezes logística ou de não onerar o trabalhador, as empresas também aderem ao ponto facultativo e concedem a folga para o seu empregado. Tá? Agora o feriado não. O feriado ele é instituído por lei, tá? Onde a lei determina, seja ela uma lei municipal, estadual ou federal, essa lei vai determinar que em tal dia é o feriado. E aí sim, o feriado, tanto o órgão público como também a empresa privada é obrigado a acatar. Então, no feriado, se a empresa te chamar e te obrigar a trabalhar no feriado, ela vai ter que te pagar os 100%, ou então conceder uma folga compensatória na mesma semana, ou então o que tiver previsto na convenção coletiva que regula isso aí. Então, a diferença está aí entre o ponto facultativo e o feriado. O ponto facultativo serve para as empresas públicas, para os órgãos públicos, e aí sim eles não vão trabalhar no dia que a administração estadual, federal decretou como ponto facultativo. No caso, as empresas privadas, elas ficam a critério delas decidir se vão trabalhar ou não nos dias que foi decretado o ponto facultativo. Já o feriado não. O feriado obriga e vincula a todos os trabalhadores, a todas as empresas, seja ela pública ou privada, no âmbito municipal, estadual ou federal. Agora vamos lá. Carnaval é feriado ou é ponto facultativo? Bom, pessoal, via de regra, o carnaval ele é ponto facultativo, tá bom? Então ele geralmente é decretado a segunda, a terça e a quarta-feira são decretados pontos facultativos, tá? Não existe um feriado nacional para carnaval, seja ela na terça de carnaval, na quarta-feira de cinzas. Alguns lugares concedem aí as folgas aos trabalhadores, mas via de regra não é feriado, tá bom? Não existe um feriado nacional de carnaval. Agora, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro é feriado. A terça-feira de carnaval é considerado um feriado estadual. Então, sim, lá no Rio de Janeiro, por exemplo, a terça-feira de carnaval é feriado. Então, ela vincula a todos os trabalhadores ali de empresas públicas ou privadas no estado a, na terça-feira, reconhecer o feriado. E aí, se a empresa obriga ali o trabalhador aí na terça-feira, aí eu estou falando só do estado do Rio de Janeiro, tá bom, pessoal? Que existe essa lei aí estadual que considera a terça-feira de carnaval como feriado. Então, nesse caso, aí sim, se você for convocado ao trabalho na terça-feira de carnaval lá, a empresa fica obrigada aí a tratar como um feriado, tá bom? Agora,
Nacionalmente falando, não, é ponto facultativo e assim, fica a critério de cada empresa decidir se vai conceder essa folga para o seu empregado ou não, tá bom? Mesma coisa com a quarta-feira de cinzas, que o pessoal ali trabalha na metade, na parte da manhã, então muita gente fala, é feriado pela metade. Não, também é um ponto facultativo, onde é decidido aí, ficando a critério da empresa, decidir se vai conceder aquela folga ao trabalhador ou não. E aí você tem que ficar atento aí se na sua cidade, se no seu estado existe uma lei que considera aí o carnaval como feriado ou se é ponto facultativo, tá? Porque se for ponto facultativo, vai ficar a critério da empresa decidir se você vai trabalhar ou não aquele dia. E se for feriado, não. Aí ela tem que seguir a lei, né? E se te chamarem para trabalhar no feriado, você tem aí todos os direitos garantidos, como 100%, folga compensatória ou aquilo que estiver pactuado na convenção ou no acordo coletivo da sua categoria. Espero que tenham gostado do vídeo aí. Peço de novo aquele like, aquela inscrição se você não é inscrito e até a próxima.